Você abrisse a sua Bíblia nesta noite, no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 27. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 27. Nós vamos ler a partir do verso de número 1, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 27. Eu gostaria de ler com a igreja a partir do versículo de número 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 27, a partir do verso de número 1. Amém? Os irmãos encontraram? Leiamos. Diz assim: Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. E o povo continuava na prática do mal. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Também edificou cidades na região montanhosa de Judá e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isto lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Então nós vemos aqui a história de um dos reis de Israel. Jotão, ele começou a reinar em Jerusalém aproximadamente no ano 750 a.C. e reinou mais ou menos até o ano 735 a.C. Isso dá o quê? Quase 3.000 anos atrás. O Jotão, ele era filho do Uzias. O antecessor dele foi seu pai, o rei Uzias. Nós vamos depois ler um pouquinho do Uzias para nós conhecermos a história do pai e do filho. O Jotão, ele foi um rei que andou de acordo, como nós vimos no verso 6, fez tudo segundo a vontade de Deus. E nós vamos ver a diferença que existe entre o homem que faz a vontade de Deus e o homem que não faz. Daqui um pouquinho a gente vai ver esses dois reis, o Jotão e Uzias, o seu pai. Esse capítulo 27, ele está mais ou menos dividido, assim, o cronista que escreveu, ele procurou dividir mais ou menos, né, esse capítulo em 3 partes. O verso 1º e 2º fala
da ascensão do Jotão, né? O Jotão tinha 25 anos, começou a reinar, conta a história dele, de quem ele era filho, né? Como se chamava sua mãe, e fala que ele foi um rei que fez o que era reto perante o Senhor. Então, o versículo 1 e 2 está falando da ascensão dele, do começo do seu reinado, né? E a origem dos seus passos. No verso 3 até o 6, ele vai falar sobre as realizações do Jotão. Que ele fez guerra, que ele edificou cidades, que ele construiu castelos. Então está falando dos feitos, das obras, das atividades do Jotão. E os versículos 7 até o 9 é um resumo do seu reinado. Quanto aos mais atos está no livro. Então está mais ou menos assim dividido essa história do Jotão. Veja que, né, o capítulo inclusive é até pequeno, mas ele foi um grande homem de Deus, porque sendo filho de Uzias, nós entendemos que ele foi criado no castelo, que ele foi orientado segundo as orientações do Uzias, segundo os conselhos do Uzias. Uzias era o rei. Uzias começou bem. Olha, no versículo do capítulo 26, capítulo anterior, no versículo 3, diz assim, ó: Uzias, o pai do Jotão, né? Ele tinha 16 anos quando começou a reinar em Jerusalém. E 52 anos ele reinou. Ele, o verso 4, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, Uzias, ele começou bem. Ele teve um princípio de reinado de acordo com as orientações dos profetas, de acordo com a orientação de Deus. Ele procurou, naquele princípio, fazer a vontade de Deus. Tanto que a Bíblia fala que nos dias em que ele buscou a Deus, Deus o fez prosperar. Ele também teve grandes vitórias, ele conquistou alguns reinados, né? Ele conquistou alguns reinos, e ele fez algumas obras também de grande porte. Aí no verso de número 20, não, verso 16 primeiro, ó. Está acompanhando? Amém? No verso 16, vou ler o 15, olha, o Uzias, tá? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção, ele fez invenções, gente, ele construiu armas, ele construiu máquinas, ele construiu grandes coisas, máquinas de invenções de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Então enquanto ele andou com Deus, ele se tornou forte, ele prosperou, ele conquistou, ele foi abençoado. O começo da história do Uzias foi muito bonita, muito próspera, um exemplo. Tanto que a Bíblia fala, né, no capítulo 27, que o Jotão, né, ele fez tudo conforme o seu pai, exceto que não entrou no templo. Por quê? O verso
19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu na testa. Perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Assim, verso 21. Assim, ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Verso 16 fala que ele, mas havendo-se já fortificado, verso 16, perdão, vamos ler o 16 que eu pulei, né? Tô meio atrapalhada. Verso 16, diz assim, ó, o Uzias, tá? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ou seja, ele tinha uma função, ele tinha uma tarefa, ele tinha uma atividade que era ser o rei. Só que Uzias, ele quis também tomar a função do sacerdote. Ele entrou no templo porque não lhe era permitido, só o sacerdote poderia entrar lá, queimar o incenso, interceder pelo povo, mas ele entrou. Ele já começou a se achar, gente, ele começou a achar que ele era o tal, porque olha, Deus havia ajudado ele maravilhosamente, como nós vimos no capítulo 15. Ele começou, e Deus começou a abençoar, ele começou andando com Deus, ele começou fazendo a vontade de Deus, ele começou agradando a Deus. Mas só que ele se exaltou, e a Bíblia fala que a exaltação foi para a sua ruína. Diferente do Jotão, que nós vimos que a história dele permaneceu equilibrada, permaneceu numa linha, permaneceu moderado. Ele não se exaltou por aquilo que Deus lhe dava. Ele não começou a achar que ele mesmo era o capaz, era o tal. O pastor costuma falar uma frase que eu até escrevi: não é o modo como nós começamos que nos define. Você pode falar, eu dançava na coreografia. Eu cantava no louvor. Eu pregava. Uava! Não interessa. Ava não vale de nada. Você pode ter começado muito bem, mas não é o modo como nós começamos que nos define. É o modo como nós terminamos. É o modo como nós permanecemos. É que vai nos definir se você é ou não é um homem, uma mulher de Deus. Eu falava, eu pregava, eu evangelizava. Tudo ava. O que ava resolve? O que ava faz diferença? Uzias tinha começado muito bem, mas ele se indignou contra a sua condição. Ele queria ser mais. Ele queria ir além da história que Deus estava escrevendo para ele. Deus está escrevendo uma história para você, querido. Deus está escrevendo uma história para você, querida. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, enquanto Uzias esteve na presença de Deus, Deus o fez prosperar. Enquanto Uzias andou com o Senhor, ele se fortificou, ele se tornou grande, ele foi inventor, ele foi perito, ele foi um grande conquistador, enquanto andou na presença
do Senhor. O modo como nós começamos não é o que nos define. Jesus, lá no capítulo 8 de João, se você puder abrir, você abre. Se você quiser só ouvir, você ouça. No Evangelho de João, no capítulo 8, e no verso 31, Jesus disse assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então a questão, mais uma vez, não é o modo como nós começamos. A permanência, ela traz bênçãos para nós. O permanecer no caminho, o permanecer diante de Deus, ele traz bênçãos para nós. Jesus disse também, o Evangelho diz assim, ó: se você permanecer em mim, pede o que quiser e vos será feito. Para aquele que permanece. Hoje nós acabamos de cantar assim, ó: o Senhor sabe quem vai subir, quem vai descer. O Senhor sabe quem quer subir e quem quer aparecer. Ele sabe. Agora, e você? Que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de servo você tem sido? É daquele que começa bem, ou é daquele que permanece toda a sua vida na presença do Senhor? Uma vez Deus disse de Davi: achei um homem segundo o meu coração. Como é ser um homem? Como é ser uma pessoa segundo o coração de Deus? E aí ele completou: que fará toda a minha vontade. Aí nós podemos pensar assim: mas o Davi pecou. Então esse toda, eu chego a concluir que esse toda é toda, durante toda a vida dele, ele reconhecia que ele precisava do Senhor, ele reconhecia que ele era um carente do Senhor. Uma vez Davi disse para o Senhor: Senhor, o Senhor pode me tirar tudo, o Senhor pode me tirar o reino, o Senhor pode me tirar a família, o Senhor pode me tirar bens, mas não me lances fora da tua presença. Por isso Deus disse: achei um homem segundo o meu coração. Jotão, apesar de ter visto a decadência, a ruína do seu pai, porque o Uzias, ele foi afastado do trono ainda em vida, porque era leproso. E ele foi colocado numa casa separada. Ele foi lançado fora do convívio com as pessoas, porque a lepra contaminava. A lepra ainda hoje ela contamina. Se não for tratada, se não for curada, ela ainda contamina. E existem pessoas leprosas às vezes no meio da igreja, que não andam de acordo com a vontade do Senhor, que não andam de acordo com a palavra do Senhor, que não andam de acordo com a vontade do Senhor, e é o leproso que pode contaminar. Mas existe cura para o leproso. Existe um bálsamo neste lugar, que é a presença do Senhor, que é o Espírito Santo que está aqui para curar o leproso, para restaurar o caído, para transformar aquele que tem andado distante do Senhor. Uzias, ele se exaltou ao ponto de morrer separado, foi enterrado fora do cemitério, fora da onde os reis de Israel eram
enterrados. Jotão foi o 11º rei de Jerusalém. Foi o 11º rei na linhagem dos reis a reinar naquele lugar. E teve muitos exemplos negativos, mas tinha também muitos exemplos positivos para nós não termos desculpa. É o teu coração que vai definir como é que você vai estar diante de Deus. Porque eu conheço o meu líder caiu, a minha líder era daqui, agora não é mais, o meu amigo foi embora. Jotão tinha na história dele muitos reis bons e muitos reis maus. Mas ele escolheu andar segundo a vontade do Senhor. Ele escolheu andar na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o Jotão se tornou mais e mais forte. Abre mais uma vez aí no segundo a Crônicas, no capítulo 27. Para nós lermos o finalzinho do capítulo do texto. Capítulo 7 para frente, vamos ler. Do 6, né? Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Descansou, verso 9, descansou Jotão com seus pais e sepultaram na cidade de Davi. E Acá, seu filho, reinou em seu lugar. Olha a diferença. O Uzias, pai dele, foi sepultado fora da cidade, porque era leproso. Já o Jotão foi sepultado na casa de Davi. Por quê? Porque era um homem que resolveu, um homem que decidiu não só começar bem. Você tem começado bem, querido, você tem andado bem, que nós possamos determinar para a nossa vida, eu vou terminar bem, eu vou terminar os meus caminhos na vontade do Senhor, eu vou andar na vontade do Senhor até o fim dos meus dias. Que nós nessa noite possamos decidir isso para nós, assim como Jotão escolheu viver, assim como Davi escolheu viver a sua vida sempre de acordo com a vontade do Senhor. Jesus disse que nós somos verdadeiramente seus discípulos se permanecermos na sua palavra, não somente se começamos nela. O modo como nós vivemos, o modo como nós terminamos, define se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém? Você pode fechar o teu olho, abaixar a sua cabeça neste momento. Pai querido, Deus maravilhoso, olha para nós neste momento. Eu gostaria que você refletisse sobre isso, que você tem sido joio ou trigo,